Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse bate-papo para a gente falar sobre a Rota da Luz. Eu falo que recentemente foi minha terceira vez que eu fiz essa rota e eu tenho a intenção de fazer várias. E nada mais, nada menos que hoje eu tenho uma pessoa bem legal, muito importante para fazer uma entrevista aqui, Davi Neto. É uma honra ter você aqui. Faz tempo, hein, Davi? Faz tempo. Que a gente estava tentando fazer esse bate-papo. Verdade, faz tempo. É uma honra minha, primeiramente, né? Poder estar aqui com você e estar representando esse grupo maravilhoso nosso da Rota, né? Legal, legal. É um grande prazer aí. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, né? O pessoal do Instagram. Isso. Muito legal. Tem bastante gente acompanhando, o pessoal do grupo, o pessoal do Instagram. E, enfim, para quem não conhece, fala um pouquinho aí, quem é o Davi, só para as pessoas saberem um pouco. Meu nome é Davi, sou funcionário público estadual, policial civil, né? Aqui no pessoal, há 23 anos, 53 anos de idade, pai de 2 filhos. Cara normal, simples, que tem muita fé, muita crença, né? E topei esse desafio aí junto com o Rodrigão. Legal, legal. A gente vai falar daqui a pouco do Rodrigo, porque o Rodrigo não pôde estar presente aqui, mas ele mandou alguns vídeos. Inclusive, pessoal, tem alguns depoimentos que em cima da hora muitas pessoas conseguiram mandar. Já peço desculpas de antemão para se algum depoimento não foi apresentado aqui, é porque realmente não deu tempo, mas não vai faltar oportunidade para que a gente possa apresentar. Davi, uma coisa que eu vou falar palavras da minha esposa, né? Ela falou que ela preferia acompanhar o Instagram do Davi, que foi parecer uma novela. Deu uma bombada. Ela não me acompanhava. Daí eu desisti. Eu falei, quer saber? Eu vou deixar só o Davi. Eu levei bronca. Levei bronca porque ela falou, você não tá aparecendo nos vídeos, onde você estava? Paulinho correu mais pra frente esse ano, né? Acabou, o pessoal acompanhou bastante aí, fiquei bastante satisfeito aí, o pessoal do Instagram. Acompanhou, legal, o pessoal deu um feedback, o retorno foi bem positivo, aí, bem legal. E a gente vai fazendo o básico, né? Mas isso é muito legal, saber disso. Show, show. Bom, vamos fazer o seguinte, a próxima etapa é a apresentação do Rodrigo. O Rodrigo foi quem começou esse grupo fantástico, junto com o Davi e com o Rafa, que faz a organização, né, de todas as viagens. O Rafa não pôde comparecer esse ano, mas enfim, também não vai faltar oportunidade, o convite está aqui aberto. E o Rodrigo, ele deixou um depoimento aqui, então vamos rodar o primeiro vídeo, só para a gente ter ideia de como que iniciou todo esse projeto. Vamos lá. Fala Paulo, fala Davi, fala pessoal aí do podcast que está acompanhando. Sou o Rodrigo, dentista aqui de São Paulo. Comecei esse grupo da Rota da Luz em 2017 por uma questão pessoal, uma questão de uma promessa pela saúde de um tio. E desde 2017 venho fazendo todos os anos, exceto 2021. Então falar um pouquinho sobre a minha pequena experiência aí com a rota. Mais ou menos um pouquinho mais de 1.400 km andados aí. Então, em 2017 eu fiz a rota sozinha, a rota era bem precária ainda, ela não tinha nenhuma informação, não tinha poucas placas, era bem complexa. Eu peguei, saí e fui fazer apenas, sem nenhum preparo, nenhum conhecimento. Então no primeiro dia já tive muitas bolhas, foi muito sofrimento. Fui sozinho, cheguei na primeira cidade que é Guararema, aí fui ver onde ficar, então eu ia de cidade em cidade, aí via onde ia dormir. Daí voltei todo emocionado, foi uma experiência incrível, incrível, incrível. É uma experiência que eu não sei se repetiria sozinho, mas para mim foi uma experiência incrível fazer sozinho. E chega, a gente fica muito emocionado e começa a contar para todo mundo. Então, eu causei muita curiosidade nas pessoas. E em 2018, até o Davi ia também, mas não deu para ele ir. Foi mais 3 amigos, um primo e mais 2 amigos, o Ed, o Rafa e o meu primo Rafa também, resolveram encarar essa comigo em 2018. Já com um pouquinho mais de experiência, já não se tornou tão difícil assim. Mas, como eu costumo dizer, a rota todo ano ela traz
seus novos desafios, novos conhecimentos, novas perspectivas, e a rota é única, né? Então, cada rota que a gente faz, a gente tem uma vivência, e uma experiência e uma emoção diferente. Aí em 2019 a gente conseguiu juntar um grupo bacana, que foi a primeira vez que o Davi foi, minha esposa foi também, então conseguimos ir em 20 pessoas. Então foi bem legal, foi bem trabalhoso essa logística de arrumar lugar, alimentação para todos, mas graças a Deus deu tudo certo. 2020 eu fui de bike, primeira vez que eu fui de bike, é muito pesado, quem acha que é mais fácil, para fazer de bike em 3 dias é bem complicado, mas também tem os seus prós e os seus contras, né? Mas foi uma sensação bem interessante. 2021 eu não fiz, questão de pandemia, questão de uma doença da minha esposa. E daí em 2022, que foi a primeira vez que o Paulinho foi, a minha esposa foi novamente também. E a partir daí pra gente era só agradecimento e virou meio que uma missão. Vamos todos os anos, vamos agregar pessoas, vamos tentar fazer isso uma coisa bem... Não só pagar promessa, não só pedir proteção, agradecimento, mas uma missão de levar pessoas a fazer, porque muita gente tem vontade, tem curiosidade, mas não sabe como ir, onde ir, por onde ir. Só é divulgado pela Dutra, que é um caminho um pouquinho mais complexo, um caminho mais perigoso, muitos caminhões, sempre tem muito acidente. Então a Rota da Luz se tornou pra gente isso, tentar mostrar a Rota da Luz para mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, porque lá é um caminho muito mais bonito, um caminho mais seguro. Então era uma experiência que a gente passa por pessoas que às vezes não tem nada, e o pouco que ela tem, ela consegue dividir com a gente. Então isso é uma experiência que é só indo mesmo para saber, e vai guardar para sempre. Então voltando, 2023 já fomos em 22, 23 pessoas, já foi uma experiência bem legal, e esse ano a gente conseguiu em 30 pessoas, e foi espetacular. Então acho que vale o legado. A Rota da Luz, ela tem que ser mais difundida, mais divulgada, para que mais pessoas usem a Rota da Luz, porque a rota ela é um caminho que cada cidade, de cidade, você vai ter experiências, e ela vai se mostrando para você com as dificuldades e com os apoios que a gente tem, ela vai se mostrando cada vez mais especial. Então eu sou meio suspeito para falar, e agora vai com vocês aí, e daqui a pouco eu mando umas perguntinhas para vocês aí, tá? Mas só falo isso, vai pra Rota da Luz, que vale a pena, tá bom? Um abraço. Sensacional. Isso aí. E aí, Davi, o que é a Rota da Luz para você? Me conte. Acho que você fez essa pergunta quantas vezes, hein? Da última vez? Fiz agora, foram 30, né? Foram 30, cara. Agora eu faço eu fui o último a perguntar, mas aqui na entrevista aqui, fala pra mim, o que é a Rota da Luz? Como o Rodrigo falou, nós nos conhecemos já tem mais de 20 anos, né? Que nós somos amigos, a gente joga bola junto. E essa ideia começou a surgir de nós irmos para lá, e a primeira vez realmente acabou não dando certo para eu ir junto com ele, por ser próximo do meu aniversário, a data de Nossa Senhora tirou um pouquinho, o segundo ano também não deu certo, e eu precisava pagar, eu tinha feito uma promessa para minha irmã, né? Eu perdi uma irmã, a minha irmã, a Fabiana, eu perdi pro câncer, mas antes disso ela havia feito uma cirurgia do coração muito grande, né? E eu havia prometido que eu iria. Então, aí em 2019, conseguimos coincidir as datas. A gente botou um pouquinho mais para novembro, que foi finalzinho de outubro, comecinho de novembro. Foi quando eu fui a primeira vez com o Rodrigo, nós fomos nesse grupo de quase 20 pessoas aí. E, como ele falou, assim, foi muito legal, uma experiência sensacional, com todas as dificuldades, ainda também não era tão divulgada, não era tão conhecida. E
eu botei isso como uma meta. Aí a segunda vez eu fui, já tinha perdido a minha irmã, fui para continuar agradecendo, tinha outros pedidos para fazer, mas agora virou meio que uma missão mesmo, né? Um agradecimento. Então, para mim, começou dessa maneira. E hoje tornou essa missão aí de tentar fazer, como ele disse que a primeira vez dele, a chegada nossa lá, é uma emoção muito grande, uma emoção muito forte, que não dá para descrever em palavras, né? Eu acredito que só a pessoa indo e ela vai ter aquela experiência dela ali, né? Mas é uma coisa que, para mim, me trouxe muita felicidade poder ter chegado lá e ter concluído a rota no primeiro ano, né? E toda vez que chega uma pessoa que vai a primeira vez e ela chega ali e eu vejo aquele choro, aquele sentimento, já me deixa feliz, já me sinto realizado. Então, assim, não deixar ninguém para trás, né? Eu sempre falo isso para ele. A minha missão é não deixar ninguém para trás, não deixar ninguém desistir. Saímos daqui em 28, chegamos em 30, né? Primeira vez que a gente conseguiu aumentar o quantitativo aí. Então, a minha virou meio que essa missão aí, fazer essa rota dessa forma aí, né? E cada rota é diferente uma da outra. Né? Eu acho que é interessante que, assim, a maioria das pessoas que vão a primeira vez, geralmente é porque tem uma promessa. Exatamente. E eu lembro a primeira vez que eu falei para minha esposa, vou para Aparecida do Norte a pé. Eu só não sabia como eu iria. Eu tinha ideia na cabeça que eu tinha que sair de casa. Sabe assim, como que eu vou sair andando da minha casa até Aparecida? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a me informar. Foi quando, conversando com o Eduardo, Carlos Eduardo, e ele que recomendou o Rodrigo, e a ideia foi se materializando ali, né? Pagar a promessa, o desafio é muito grande. E justamente como você falou, aquela sensação de você... Eu senti você me ajudando ali em alguns momentos, a Anne, a Mari, o próprio Rodrigo. Eu falei, gente, por que eles estão fazendo isso? Eu não estava entendendo ali no momento, sabe? E aí eu percebi que era muito mais do que pagar uma promessa. É muito mais do que isso. Você entra com o objetivo, e você pode ter certeza, acho que a maioria das pessoas que retornaram, a ideia ainda vale a pena acreditar no ser humano. É difícil falar isso, gente. É bem isso. Mas vale a pena, mesmo. porque você conhece pessoas que durante a rota estão junto contigo e pessoas que você conhece no meio do caminho que fala, gente... O ser humano vale a pena ainda. Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso que você falou é muito interessante, né? Por exemplo, como você disse, eu acabei te ajudando na primeira rota, tudo. Eu tenho alguns flashes de lembrar, principalmente na ladeira, que eu te falava, você fala, pô, mas eu fiz aula, fiz spinning, dobrei minhas aulas para poder... E, como eu sempre falo, a Rota da Luz, não é tanto físico, né? Ela é mais o seu propósito. Eu acredito que seja o que te inspira a fazer, o que te inspira a continuar, a prosseguir, é mais o propósito que você tem de fazer. E as pessoas falam, poxa, você veio aqui, você me deu uma palavra, E eu às vezes, eu não me recordo disso. É engraçado isso, né? Tipo de ter dado aquela palavra de apoio, de ter dado aquela ajuda. A Mari me fala muito isso, a Kelly, você me fala, a Anne já me falou. E é uma coisa que, tipo, acontece na rota, né? É uma coisa diferente. É uma semana diferente. Como se fosse meio que um retiro espiritual, né? Sim. A gente tem. E, tipo, de você ajudar você... É que, assim, não que nós sabemos mais, ou pelo fato de ter ido mais vezes, que seja menos dolorido para nós, né? Dessa vez machucou bastante o pé, pelas chuvas, porque como a gente fala, cada rota é diferente, né? Já peguei com muito sol, já peguei com pouco sol, dessa vez com bastante chuva. Mas assim, a gente procura melhorar o caminho de quem está indo, mostrar um caminho, mas tentar amenizar, suavizar o caminho daquela pessoa, né? Esse realmente é o meu propósito lá, né? É o que eu procuro fazer, tentar minimizar, tentar ajudar. A gente sabe como que é, pô, o do Rogério com o joelho machucado, né? A gente chegar, bota um torniquete, faz uma massagem, bota uma faixa. É isso que a gente faz, né? Para tentar levar aquela pessoa até o final. Eu acho que isso, para mim, é meu grande propósito. A minha missão, eu acho que é essa.
Eu sempre falo que eu não tinha o propósito. Meu propósito era pagar a promessa. A partir do momento que eu paguei a promessa e eu vi você fazendo isso comigo, Rodrigo, muita gente fala, eu vou fazer igual. Ou igual não, eu vou tentar fazer. Que igual é muito difícil como você faz, Davi. Entendeu? É muito difícil, mas assim, se eu ajudar pelo menos uma pessoa na rota, já é minha missão. E eu falo que cada vez mais, entendeu? Eu não tenho mais a ideia de falar assim, vou parar. Né? Como o Rodrigo mesmo fala, né? A gente fala. A gente fala assim, não vou parar. Até quando você vai? Até Deus permitir, né? Eu sempre falo, vai ser meu último, vai ser meu último. Mas a gente é o que eu falo, bate o propósito, né? Ele já me liga, pô, e aí? Tá, e a data? Vamos ver a data, a gente já fica naquela. Já fica aflito, né? Pra saber quando que é, pra colocar na agenda. Pra gente ver como que a gente vai tentar fazer para poder reduzir as distâncias, porque tem trechos que são maiores, a gente procura tirar 1 quilômetro daqui, bota 1 quilômetro ali, pra gente equalizar, não pegar muito. Tem os dias que são, assim, para mim, que são os dias com maiores dificuldades, né? Eu acho que o 3º e o 5º dia são dias bem difíceis de fazer. Não que os outros sejam fáceis, mas a gente tenta procurar amenizar, porque às vezes não tem um local de parada, um ponto de apoio. Esse ano a gente teve uma experiência muito legal, incrível, que é a do senhor Everaldo, do seu Mogi, né? O grande seu Mogi, de poder prestar esse apoio para nós. Pô, foi uma experiência... Foi uma outra rota, incrível, né? Uma outra rota. Uma outra rota. Você fazer sem a mochila nas costas, né? A gente fez com a mochila. Você sabe como que foi sofrido com a mochila. Por menos que você coloque roupas e tudo mais, dá no mínimo 6, 7 quilos de peso nas costas, né? Então você imagina o seu peso corporal, aquela carga de você vir andando 1 dia, 2 dias, 3 dias, mais o peso da mochila. O que você joga fora já desconta, né? Então, assim, dessa vez a gente conseguiu, que era um projeto já nosso, né, de tentar botar um apoio. Pô, o seu Mogi veio, ele caiu como uma luva, né? E fora as outras pessoas que a gente encontra no caminho, né? Que aqui não, daqui a pouco a gente vai falar do seu Paulo, né? Seu Xará. Não tem como não falar dele, da Dona Dolores, que são, para nós, são anjos, né? Sim. Para nós são anjos, né? Da rota, que parece que são pessoas que não existem. É onde a gente fala que realmente o ser humano ainda vale a pena acreditar no ser humano, né? Perfeito. Vamos pro próximo vídeo? Oi, sou a Anne, esposa do Rodrigo. Ele foi sozinho em 2017. Achei muito desafiador, muito interessante, muita fé envolvida. E quando eu fui buscar ele, eu vi a magia dele chegar, do desafio, de tudo. Nós fomos acompanhando dia a dia. A minha filha só chorava todos os dias, de medo dele estar sozinho. Aí a segunda vez ele fez com 4 amigos. E a terceira foi quando eu decidi ir junto. Me desafiar, sem preparo físico nenhum. E fui só na fé mesmo. E eu coloquei na minha cabeça que ia conseguir terminar, terminei. E desde então, depois veio o meu câncer. Aí o meu propósito de pedir para nossa mãezinha me deixar aqui para cuidar das minhas filhas, pois ela, como mãe, sabia bem o que eu estava pedindo. Viver para cuidar das minhas filhas. E desde então coloquei isso como propósito e ajudar outras pessoas que querem fazer a primeira vez. Eu gosto de ficar no fundão, arrastando quem acha que não consegue para conseguir. E assim tenho feito já é a minha 4ª vez e tenho conseguido ir com o propósito de agradecimento e de ajudar quem quer ir para ter a mesma emoção que eu tive. E aí, Davi? É uma pessoa maravilhosa, né? É uma irmã da vida que eu tenho, uma pessoa singular, pessoa forte, guerreira. Primeira rota dela, quando nós fizemos em 2019, eu já falei isso para ela, ela sabe, ela foi rindo daqui até lá, cara, sem sentir, ela não teve um momento que ela, expressou, falou assim, pô, tô com dor, não tô aguentando, tá? Ela foi numa felicidade, numa alegria, sem tomar um remédio, um Dorilcic,
Então, assim, dava para ver a força que ela tinha, sabe? De fazer aquilo, a vontade que ela tinha de estar fazendo aquilo, né? Aí a segunda, ela já veio depois dela ter passado pelo câncer, né? E aí já tinha feito as químios, tudo. Mas mesmo assim, com aquele brilho no olhar, né? Aquela coisa e a gente acaba ficando no fundo, a gente vê coisas diferentes de quem vai na frente, né? Não que seja melhor, não é isso, mas a gente está ali acompanhando, a gente acaba pegando outras, tanto na frente também deve ter outras histórias, mas assim, a garra dela, a determinação dela é uma guerreira, né? É uma guerreira, né? E o grupo do Fundão? O grupo do Ela Fundão falou que o grupo do Fundão é só para ajudar, mas será que é só para isso? O grupo do Fundão é uma bagunça legal, né? Uma bagunça diferente, a gente vem arrastando. Vai empurrando, vai lá. Vai empurrando. Assim, uma coisa que eu falo principalmente para quem vai a primeira vez. Acha o seu ritmo, né? Acha o seu time de você caminhar. Que não esteja te machucando, que seja confortável para você. Não procura forçar. Normalmente quem força acaba tendo problemas para os dias seguintes. Então, acha seu ritmo. E o ritmo do fundo, ele é um ritmo de uma pessoa que às vezes já está sentiu alguma lesão, está sentindo alguma dor, né? Ou deu aquele desânimo. Esse ano nós tivemos a Dori, você vê ela, a perspicácia dela de querer fazer, né? A caminhada dela, guerreira demais. Vai devagarzinho, mas sempre você vê que a pessoa, né, vem evoluindo, continua. O Fabião teve diversos problemas, né, de dores, né, sentiu bolhas, que são coisas que acontecem. E aí, tipo, a gente é como se ali fosse a gente vai tratando, daqui a pouco tem uns que melhoram e já vão mais pra frente, né? Então o Fundão além de ser uma bagunça legal, de você vir recolhendo, a nossa UTI ali, a gente cuida e manda pra frente. É bem legal. Vamos entrar no tema desafios e superações, e aqui eu vou falar de uma pergunta da Mariana, encomendada pela Mariana. Davi, qual foi o seu maior desafio? Andar os 200K ou conviver com as 30 pessoas? Conviver com 30 pessoas. Era um Big Brother ali, né? A gente falava muito disso, né? O Big Brother. Por que dá treta no Big Brother, né? Brincadeira, né? Assim, não, conviver com as 30 pessoas para mim foi top. A gente acaba tendo mais afinidade com algumas pessoas pelo fato de estar ali no fundo, tudo. Mas é uma harmonia muito legal com todos, né? E com todos. Não, o desafio maior são os 200K. Viver com as 30 pessoas é tranquilo. Cada um com a sua peculiaridade, com a sua particularidade, né? E aí a gente vai, conversa com um, conversa com o outro. Mas foi um grupo bem legal, um grupo top, né? Muito legal. A gente já conversava isso, eu e o Rodrigo, de tentar aumentar. Só que às vezes o problema de aumentar não é nem o número de pessoas que as pousadas conseguem atender, né? E realmente durante o trajeto a gente não vai conseguir manter os 30 ali juntinhos. Cada um tem um propósito ali, né? Mas eu acho que o maior desafio são os 201K mesmo. Será que o maior desafio é segurar a galera que quer acelerar? Então, a galera que quer acelerar, às vezes é o que a gente fala. A gente fez até uma brincadeira com o Rogério no penúltimo dia, né? De falar, ele não conhece o caminho, ele vai se perder, porque ali não tem como. Ele entra dentro da cidade, ele vai se perder. E é exatamente isso, porque a gente, tipo assim, quem já foi, vai seguindo na frente, a gente fica tranquilo quando alguém que já foi está um pouco mais à frente, porque ele vai saber onde para, sabe onde espera, sabe administrar legal isso, né? O Edu, que anda mais rápido, o Eduardo, ele conseguiu administrar isso legal. Ele falava, vai no seu tempo, ele foi, levou... Né? Ele já conhecia, né? Já conhecia, foi com o Rogério e com a prima, então ele foi levando isso de boa. Aí quando a filha dele entra, que ele tem que diminuir um pouco o ritmo, o Rogério aumentou e falou, ele vai se perder, porque não tem como ali, quem não conhece. E os detalhes da placa, né? A gente que já tem esse olhar diferente, a gente está sempre atento a isso, né? A sinalização, tudo. E foi quando ele deu aquela passadinha, passou 1,5 km a mais, né? Se você estava no fundo, viu, tentou chamar, não conseguiu. Isso.
o que a gente fala, aproveita a rota. Como o Rodrigo falou, a gente já está saindo da Dutra, que é um caminho diferente, que é um caminho um pouco mais perigoso. A Rota da Luz é um caminho lindo, maravilhoso, que é para você realmente aproveitar isso, né? Você, além dele ser mais seguro, ele é mais bonito mesmo, as paisagens. Você procurar observar tudo, guardar isso. E cada rota você pega alguma coisa diferente, vê um detalhe diferente. Quando a gente passa por Redenção da Serra, que tem a represa, às vezes ela está mais cheia, às vezes ela está em baixa, né? Até dá para passar por dentro dela. E eu acho legal isso, você poder aproveitar tudo isso, né? Eu acho que isso é o desafio, na verdade, seria a pessoa se desafiar a conhecer, a ver coisas legais que tem na rota, né? Tirar uma foto, bater o barulho da natureza. Várias vezes eu falo isso. Ouve o barulho da natureza, ouve o barulho da cachoeira, dos pássaros cantando, né? Isso é muito legal. Isso é só quem tá lá, não tem jeito, né? Perfeito. Vamos pro próximo vídeo? Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Paola, minha filha, e esse ano, ela fez 2 dias a caminhada com a gente, os 2 últimos dias. Então ela chegou até lá, a Aparecida, com a gente, caminhando. Se apresenta aí, Paola. Oi, eu sou a Paola, eu faço judô Então, e o que você achou? Por que você queria ir para a Rota da Luz? porque eu sempre vi vocês indo e sempre queria ir, porque por vontade e também que eu achei super legal. Tá, e como foi? Foi difícil para você fazer os 2 dias caminhando? Foi, às vezes eu tive que ir de carro. Mas cansou, doeu? A Rota da Luz cansa, dói, mas mas e como foi terminar? O que você achou da sensação de terminar a Rota da Luz? Super legal, tipo, várias emoções juntas. Você ficou emocionada de terminar? Sim. Você chorou um pouquinho, e aí foi bem legal, né? Uhum. Então tá bom, manda um beijo pro pessoal. Beijo. Foi uma grande surpresa, né, Paola? Foi uma surpresa para a Anne, né? O Rodrigo já tinha me falado que ele ia levá-la lá em Taubaté. E, a chegada dela foi muito emocionante mesmo, né? E figurinha, né? Figurinha. Achei legal a Anne falando, Paulo, mas ela andou muito, tem algum problema? Falei, ela tá com dor? Não, então deixa. Tranquilo, ela tava feliz. Feliz, ela tava caminhando ali, né, com os pais, fazendo uma coisa que vem dos pais, que a gente fala, né? Você mostra o caminho e a criança segue, né? É muito legal isso, é muito especial, né? Principalmente para o Rodrigo e para a Anne, de ter visto, a Mari por ser tia também. É uma, assim, eu me emocionei, né? Uma inspiração, eu achei muito legal. E ela foi firme, né? Ela foi valente, andou, ela caminhou, não queria ir para o carro, aí saía do carro, ela caminhou legal, já pode pensar em fazer uma Rota Kids de alguns pontos aí, né? Sim, tudo é possível. Legal. Vamos falar de preparação. Boa. Muitas pessoas têm fé. Acho que a maioria das pessoas que querem fazer uma Rota da Luz porque tem o seu propósito. Mas, que conselhos que você dá, Davi, para aquela pessoa que pretende fazer a Rota da Luz em 2025? Olha, eu sempre brinco dizendo que o que leva a pessoa a chegar é o propósito dela. Tem muito mais propósito do que físico. Mas é claro que você precisa praticar, treinar, eu acho que é muito válido. O que a gente sempre recomenda, inclusive até no grupo, quando a gente vai montando o grupo, a gente já vai falando como recomendação, a pessoa criar o hábito de fazer caminhadas. Claro que não vai dar para caminhar 30 quilômetros num dia, né? nem nas mesmas condições e nos mesmos terrenos que a gente caminha. Mas você já vai caminhando, você já compra o seu tênis, para você já ir adequando ele ao seu pé, à sua pisada, para você já ir sentindo. Você já vai botando a meia, então você já vai começando a ter, sabendo mais ou menos como que é. Esse ano não deu certo por causa das queimadas, a gente faz aquela caminhada aí no Parque do Juqueri, que é um terreno bem próximo ao que a gente pega em alguns pontos da Rota da Luz.
Lá dá uma média de 13 a 14 quilômetros. Eu gosto de marcar com o pessoal. A gente vai no domingo de manhã, exatamente para fazer num horário que a gente caminha e num terreno bem próximo daquele que a gente faz. Então, se a pessoa tiver condições, tiver algum parque, poder andar no terreno de terra para sentir, que dá aquela diferença da terra para o asfalto. Esse último dia ele cansa muito o pé, porque você anda pelo acostamento. O acostamento ele não é tão plano, né? Por mais que não pareça, ele tem uma leve caída. Então, se você está desse lado aqui, você sente mais o pé direito. Se você está do outro lado, você sente mais o pé esquerdo. Tudo isso, eu acho que se a pessoa ela já vai fazendo essas caminhadas, já vai fazendo uma atividade, fazendo uma academia, que nem o Fabião, ele nada, tem gente que pedala. Eu acho que isso ajuda bastante a pessoa no físico a concluir a rota com... Não que vai ser mais fácil, mas sentindo menos a parte física, né? Eu acho que isso é o que eu recomendaria. O importante é ser ativo, pelo menos aí uns 6 meses, né? Pelo menos. Se você puder começar 6 meses antes, você vai sentir muito menos, né? Porque seu corpo já vai estar acostumado com atividade física, né? Principalmente andar, para você sentir aquele impacto do seu... que é bem específico, né? É bem específico. Não adianta você ser um corredor de maratona, não, que lá é outra coisa. A gente tem um maratonista lá e ele sente também. É outra coisa. É outra coisa. Ele sente, é o que ele fala. E aquilo que a gente fala, a maratona você vai fazer, é difícil, super difícil. 42K, 4 horas e meia, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas se acabou as 4 horas e meia, acabou sua atividade, acabou a sua maratona. O nosso não. Acabou um dia de 30K, que andamos 10, 12 horas, no outro dia são mais 30K, mais 10, 12 horas. Média de 40 a 45 mil passos. Por dia. Eu mensurei por dia. É isso aí. O gasto energético, assim, muito alto. A gente come bem, mas... Só que as pessoas acham que emagrece, né? Emagrece, né? Porque você tem que comer bastante, gente. Muito. Pra conseguir exportar, né? A gente tem os pontos que a gente já faz. Por exemplo, o fim do mundo. É uma comida top, fogão a lenha. Maravilhosa. Que ela fez de mandioca com carne. Não tudo tem comida light, né? Pra caminhar, aí já sai na ladeira, né? Mas é isso. Acho que a pessoa se ativa... No mínimo aí uns 3, 4 meses, 6 meses seria o ideal. Sim. Aí para fazer sentindo menos a parte física, né? Acho que é o recomendável. Perfeito. Vamos pro próximo vídeo. Tem bastante vídeo hoje, hein? Bastante, né? Olá, boa noite. Eu sou a Rita, do Rio de Janeiro. Eu acabei de voltar da Rota da Luz. E foi uma experiência incrível. Eu vou guardar na minha memória para sempre. Foi um projeto que eu já estava querendo fazer há muito tempo e eu acho que se encaixa no momento que eu estou vivendo. E desde o início, a preparação, a organização foi 10. A gente se sentiu assistida, enfim, todos os momentos. O grupo acolheu a gente de uma forma muito bacana também. O grupo combinou, apesar de pessoas diferentes, a gente acabou se combinando e todo mundo ajudou todo mundo no processo todo. Tá todo mundo ali com um propósito, né, com um objetivo e enfim, acho que foi uma superação. Cada dia foi um dia, cada dia era uma estratégia e aí não funcionava, você mudava no outro dia e depois você mudava no outro, mas eu senti muito que é a vida da gente, né? Você tem um objetivo e você tem que estar ajustando esse objetivo conforme a vida, né? Conforme o seu dia a dia, sem abandonar o teu propósito final. Então foi muita superação de tudo. Então foi incrível. Eu não sei se a organização faz de propósito ou não, mas cada detalhe de onde você dorme, da cama que você é agradecido por naquele dia você ter uma cama assim, um hotel desse jeito, tudo se completa e no final, nossa,
Foi muito legal. Eu super recomendo. Eu acho que foi uma experiência incrível que eu vou levar para a vida toda. Eu amei. E aí? Muito legal. Faz parte do time das cariocas, né? O time das cariocas, e assim, uma coisa que eu posso falar, e corroborando com ela, a organização faz muita diferença. Porque uma coisa é você sair sem destino. Sim. É importante você que está ouvindo saber disso, porque assim, tem pessoas que acham, eu vou andando e deixa a vida me levar. É diferente. Entendeu? Eu sei que muita gente faz isso, mas você saber, falta tantos minutos. Tem gente que gosta, né? Tem uns que não gostam de saber. Eu particularmente, eu ficava lá, nossa, gente, faltar tanto, eu não tô aguentando, mas vamos embora. Eu sei que eu vou para um lugar bom, que vai ter uma comida me esperando, que eu vou poder descansar, conversar com amigos, entendeu? Isso é fundamental, não é, Davi? Total. Isso é uma das dúvidas, assim, as maiores dúvidas, as pessoas perguntam exatamente isso. Mas onde vocês ficam? Como vocês ficam, né? E essa parte da organização é total responsabilidade do Rodrigo, né? O Rodrigo, ele gerencia isso com uma maestria muito grande, né? Aí, assim, às vezes a gente só troca ideia no sentido, vamos naquela outra, tal, mas é total responsabilidade dele. E até como ele brinca, né? Ele faz a rota do jeito dele e esses detalhes dos lugares, como a Rita mencionou, de ser simples, e você realmente tem esse sentido de você falar, poxa, caminhei. Aí no primeiro dia a gente para lá em Guararema, aquele hotel Beira Rio, né, que a gente fica. Um lugar legal, você faz sentido. Já no Valdir já é uma chácara, no meio do nada, que você tá. Às vezes até a internet é bem ruim de pegar. Normalmente falta sinal, isso eu acho legal, que não deve... Desconecta totalmente, né? E aí depois a gente vai pro Di Luca, que já é um hotel também. Depois a gente vai para outra pousada, no Daniel, que é numa chácara também. Então, assim, essas variações realmente são pensadas pelo Rodrigo. A gente só conversa para saber, deixa esse, deixa aquele. E que a gente tem outros, né? Outros lugares também que nós já ficamos. Mas é realmente esse propósito, para você sentir, para você meio que... para refletir sobre isso. E como cada um, como a Rita bem disse isso, cada um traça a sua estratégia, né? Ela foi dia a dia. A gente já tem que ter outro tipo de estratégia, que a gente tem que pensar num todo, né? Então, eu já penso no todo, todo mundo tem que chegar. A gente vai ter que esperar, vai ter que levar, vai ter que... Às vezes, normalmente a gente chega, quem está por último chega mais tarde, descansa às vezes um pouco menos, já tem um almoço, já saiu, mas você pensar no grupo, né? Então, assim, a nossa estratégia é um pouco diferente, mas cada um tem que traçar a sua estratégia para poder conquistar ali e chegar no seu objetivo final, no seu propósito final, né? Mas isso é muito legal. E essa parte de organização é totalmente responsabilidade do Rodrigo, mérito dele total, né? Estamos na reta final, passa rápido. Passa muito rápido. Vamos pro próximo vídeo. Oi, boa noite, tudo bem? Primeiro, é um privilégio poder estar falando aqui sobre a Rota da Luz. Obrigada, Paulinho, obrigada, Davi, obrigada, Rodrigo. A Rota da Luz, para mim, foi uma surpresa de amor, de luz, de emoção. São dias sem dormir, na véspera, durante o caminho todo, são caminhos de bênção, são pessoas abençoadas, são pessoas de amor que nos recebem, que nos beijam, que nos trazem uma comida, que nos trazem uma palavra amiga. E os nossos companheiros também da nossa turma são incríveis, né? A gente está numa troca, numa doação. Eu fui por um propósito com Nossa Senhora Aparecida, mas conheci pessoas maravilhosas que são de outras religiões, que estavam em busca da espiritualidade, que eu acho que é muito válido, que isso é sobre Deus, é sobre um todo de amor, né? Então eu gostaria que todo mundo que pudesse, valeria muito a pena passar por uma semana de interno, assim, consigo mesmo, sabe? Ouvindo o seu coração e conhecendo mais a gente, ouvindo mais as pessoas. E muito obrigada, né? O ano que vem eu tô aí de novo. Legal, né? A Liz é pelotão da frente. A
Ali foi no pelotão da frente, ela mandou bem. Mandou muito bem. O que ela falou, a gente não... Acho que... eu sei que o tempo é curto, né? Mas tem, como ela falou das pessoas, né? Tem algumas pessoas que a gente não tem como deixar de falar, né? No primeiro dia a gente fica em Guararema, como eu falei, é um hotel, mas no segundo dia já é o Valdir. O Valdir, ele tem um jeito de recepcionar a gente, aquele jeitão dele, o caipirão, né? Bronco, tudo, mas é um cara de um coração enorme, um cara sensacional, um cara muito gente boa. Aí a gente para no fim do mundo, né? Da Sirlene, aquele jeito dela, o marido dela, o sorriso, os filhos, né, que tratam a gente, assim, não tem, são pessoas que estão ali no dia a dia, né, e que a gente não está acostumado a ver, que a gente está aqui na agitação, a maioria são dos grandes centros, né, Rio de Janeiro, a gente aqui de São Paulo, naquela correria, a gente não tem isso no nosso dia a dia. E a Dona Cida e a Michele, quando a gente para, a Dona Cida vem com aquele beijo, com aquele abraço, você sente que é uma coisa dela, né? Aquela receber a gente de uma forma dela, né? E às vezes eu vou gravando, o pessoal fala, nossa, pô... E é emocionante. Quem tá ali, quem assiste é emocionante. Imagina para nós que estamos lá, né? E não tem como deixar de falar do seu Paulo e da Dona Dolores, né? Que nos recebem daquele jeito, com aquela festa, dentro da casa deles, né? Apesar de ser uma chácara, é a casa deles, né? Então a gente usa o banheiro deles, a gente usa a cozinha deles, a gente usa o quintal deles, usa o fogão deles ali, né? Então, assim, são pessoas maravilhosas, a gente não teria como deixar de falar dessas pessoas, desse carinho, desses anjos que nos recebem na rota, né? Eu tenho agora um depoimento longo, só que eu pensei assim, coloca ou não coloca? Do Fábio. Eu falo, vale a pena, gente, porque olha, imagina uma pessoa que você olhava assim, era uma inspiração, porque ele estava com dores na perna. Ele foi premiado com formiga. Gente, você já estava ruim e piorou. Coitado, Piorou. Tinha que sentar às vezes porque ele não conseguia. Não, era uma coisa assim que eu falo, gente, que fé. Entendeu? Propósito, que né? propósito. E ele fez aqui um depoimento super aberto, acho que vale a pena para todos, para uma reflexão, para a gente pensar que se você acredita, você consegue chegar lá. Vamos pro próximo vídeo. Boa noite, meu nome é Fábio, tenho 48 anos de idade, sou gerente de projetos, pai de 3 filhos, casado, e a pedido do nosso amigo Rodrigo, estou aqui gravando esse vídeo para dar um pouquinho da minha experiência na minha primeira Rota da Luz, que a gente encerrou agora no final de semana, no último sábado, com a chegada em Aparecida. De acordo com o script aqui que ele me passou, para contar um pouquinho aqui da minha preparação para a rota, e na verdade eu meio que subestimei um pouquinho o trajeto. Eu achei que pela minha condição de ser um cara relativamente ativo, que faço natação praticamente todos os dias, que jogo bola de 2 a 3 vezes na semana, e apesar de estar acima do peso, que eu não teria tantas dificuldades assim na Rota da Luz. Mas não foi bem o que eu encontrei, né? Infelizmente, logo no primeiro dia, por uma falta aí de cuidado, eu acabei não utilizando o equipamento correto e já tive bolhas nos pés, e essas bolhas me acompanharam aí durante longo trajeto, então eu tive que me esforçar um pouquinho mais para conseguir cumprir aí o trajeto, né? Então eu acho que mesmo as pessoas não sedentárias, como eu me classifico como, precisam, né, se atentar aí para estar bem preparado fisicamente para cumprir aí o trajeto de 201 quilômetros, que na verdade eu acho que dá um pouquinho mais, as medições não são exatas, né? Eu acabei não acompanhando aí
no celular a quantidade exata de quilômetros, mas acho que dá um pouquinho mais. Assim, durante o trajeto, pela minha condição física, eu tive, como mencionei, muitos problemas, né, físicos por conta das bolhas no pé, que já se iniciaram logo no domingo, até porque eu não estava utilizando a meia correta no primeiro dia, então isso aí me dificultou um pouquinho a continuidade durante o caminho, mas eu acho que os porquês acabam justificando um pouquinho a sua superação, a sua determinação em cumprir o trajeto. Na verdade, eu acabei não concluindo um dos dias de forma integral, foi o dia entre Redenção e Taubaté, porque é um trecho bastante em aclive, bastante descida, e havia chovido muito durante os últimos dias e tinha uma parte que estava com muita lama, muito barro. E como eu tenho cirurgia de ligamento cruzado anterior nos 2 joelhos, eu acabei sobrecarregando demais os joelhos, e apesar de ter descido a serrinha lá, chegado na parte de asfalto em Taubaté, eu acabei não concluindo o trecho, tive a necessidade aí de utilização do carro de apoio, que eu vejo que também é algo bastante importante aí no trajeto, mas me faltaram aí praticamente 4 a 5 quilômetros para eu fazer o trajeto inteiro de caminhada, mas foi a única parte do trecho que realmente eu não tinha mais pernas para isso, por conta do problema do joelho, do ligamento cruzado anterior, que eu tenho a cirurgia, como eu mencionei, nos 2 joelhos, e eu sobrecarreguei bastante nas descidas. Mas acho que assim, a força, a fé, a determinação e os seus propósitos acabam te guiando mesmo nessas dificuldades. E nesse dia especificamente, também estávamos só eu e o Carlinhos, né? Eu também me senti aí como incentivador dele e resolvi tocar mesmo com a dificuldade que eu estava tendo, até um ponto que a gente encontrasse alguém da turma que pudesse seguir a caminhada com ele. E assim foi feito. Então a gente seguiu até um local onde o carro de apoio estava disponível, estávamos próximos de um outro grupo de pessoas, né, que estavam com a gente, e aí o Carlinhos conseguiu seguir o caminho, e também foi mais um dos fatores aí que me fez ir até um pouquinho além do que eu conseguia, né? Com relação à intenção de ir à rota, na verdade eu já tinha o desejo, eu sou católico, né? Tenho formação católica, fiz toda a minha educação em colégio de freiras e tal, então eu acho que isso aí faz parte um pouquinho do DNA. Mas eu estava precisando me reconectar comigo em algumas frentes aí, buscar algumas respostas, né, e agradecer e pedir perdão também de algumas coisas aí que aconteceram, né. O agradecimento especial era por conta do meu filho, que teve que fazer algumas cirurgias meio de emergência aí nos últimos meses. Felizmente está tudo bem, então quanto a isso, acho que o propósito maior aí acabou se tornando o pedido de agradecimento a Nossa Senhora pela recuperação dele, né? E os perdões têm a ver com tudo que você faz de errado na sua vida, né? A falta de empatia com os outros muitas vezes. Então, quando eu tomei a decisão lá atrás, era um pouco disso, era tentar me reconectar comigo mesmo, né? E pedir perdão de algumas coisas aí não corretas que eu tinha feito. E ao longo do tempo acabou se transformando em um pedido de agradecimento, e consequentemente aí uma busca por algumas respostas aí de coisas que eventualmente a gente deixa de atender ao longo do tempo, né? Minha expectativa era que eu conseguisse terminar a rota, e felizmente isso foi possível, né? Mesmo com as dificuldades que eu tive, dados os problemas físicos, eu consegui. E a sensação é uma sensação meio de catarse, assim, meio de êxtase, né? Eu acho que alguns momentos que eu me via, né, fraquejando, pensando em parar, vinha uma força maior dentro de mim que me permitia seguir o caminho. Eu tinha o apoio também de algo que... Ok,
Acho que travou a internet, mas pode... Já foi bem legal, né? Legal. O Fabião também eu conheço há muitos anos, né? Já tem bastante amizade, já mais ou menos sabia o propósito dele aí. E é o que eu falo, o propósito carrega a gente, né? O propósito carrega o físico. Eu sempre falo isso e eu acredito muito nisso, né? Porque tem pessoas que você olha e fala, poxa, essa pessoa pode ser que não vai conseguir, mas o propósito dela é muito forte. Se não fosse o propósito, talvez não conseguisse, porque a dor que ele estava sentindo, só ele sabe. E eu vendo ali do lado, foi muito difícil, entendeu? Mas enfim, por isso que eu falo que foi uma inspiração. Porque às vezes a gente reclama por detalhes, que quando você vê a pessoa que está sofrendo mais que você, os nossos problemas são mínimos. Exatamente. Então isso eu levei muito para minha vida da rota, entendeu? Então eu agradeço ao Fábio aí pelas conversas que nós tivemos, entendeu? Mesmo às vezes não conversando ali, só do lado de ouvindo a musiquinha dele ali também, isso, legal, o sambinha dele. Ele carrega uma escola de samba nas costas. Foi super legal. Só quando a gente fala do equipamento, do material que você vai utilizar, é muito importante, porque a gente sabe como que é, né? Claro que existem pessoas que não necessitam disso. O Licivan é um caso à parte de fazer de chinelo, né? Mas é uma pessoa que está muito acostumada a andar de chinelo, andar descalço, andar há muito tempo, né? O equipamento dele era Havaianas. Havaianas, 12 molas, né? Que ele apelidou. Então, assim, mas são raras exceções, né? Sim. E quando ele não estava com 12 molas dele, o chinelo Havaianas, ele estava com sapatênis que ele usa no dia a dia. No dia a dia. Para nós, que a gente, como eu falo, já não está naquela condição de ter todo aquele preparo. Somos ativos, tudo, mas machuca, você sente a caminhada aí, o que você vem carregando nos dias. O equipamento é importante para o pé não suar muito, você ter uma meia boa, você ter um tênis com um bom amortecimento, tênis que se molhar ele seca mais rápido, né? Isso é muito importante. Eu acho muito importante um detalhe que ele falou, né? Reta final, próximo vídeo do Rodrigo agora. Vamos ver. E tem uma pergunta. Eita. Que a rota pra gente é uma semana que a gente sai do nosso cotidiano, da nossa loucura, dessa que a gente não vê o dia passar. E eu costumo falar que a rota tem que ser vivida a minuto, ou em quilômetro, porque às vezes 1 quilômetro que a gente anda aqui em São Paulo, às vezes a gente consegue fazer em 2, 3 minutos de carro, ou a gente fica parado no trânsito e fica preocupado com o trânsito, preocupado com alguma coisa assim, mas lá na rota, esse 1 quilômetro, ele é longo, ele tem suas dificuldades e a gente consegue dar valor para 1 quilômetro percorrido. Então, a gente passa por crianças que às vezes estão brincando com uma pedra, chutando uma pedrinha, e o sorriso delas é tão sincero que às vezes a gente passa aqui num shopping e vê crianças com celular e não consegue sorrir da mesma maneira. Mas, voltando aí, deixa eu fazer umas perguntinhas para os dois aí. Queria saber de vocês, quais os desafios que a rota traz para vocês? Seja eles quais forem os desafios. E eu queria saber de vocês, agora uma pergunta, já pode até emendar sendo crítica, tá? O que a ARL, que é a Associação de Amigos da Rota da Luz, depois a gente vai dar um jeito de marcar eles aí também. O que a Associação de Amigos da Rota da Luz pode fazer para melhorar esse caminho e o que eles podem fazer para difundir mais? Entendeu? Eu quero saber o que eles podem fazer para melhorar, para deixar mais agradável a Rota da Luz. E falar um pouquinho da experiência com os anjos das rotas, com os anjos da rota. Que a gente costuma falar que a rota tá cheia de anjos no caminho. Que quando a gente menos espera, é só precisar que aparece um anjo. Então eu queria um pouquinho da experiência de vocês com os anjos da rota. E para divertir um pouquinho, a experiência com os animais. Porque às vezes a gente encontra uns cachorrinhos, alguns animais no meio da rota que nós temos algumas experiências com isso. Conta aí, pessoal. Um abraço. Muito legal. Fala aí, Davi.
O desafio, como eu disse, realmente o meu desafio maior mesmo com o grupo é de chegar com todo mundo. Esse é um desafio para mim, de fazer a caminhada da melhor forma possível e sem deixar ninguém para trás. Esse é um dos meus maiores desafios. Como ele disse, é quilômetro a quilômetro mesmo. O sol, ele castiga a gente, porque o sol, para você caminhar, ele é mais castigado, mas a chuva machuca, né? Porque a chuva molha seu tênis, molha o seu calçado ali, então ela acaba machucando. São desafios que a gente enfrenta. Então a gente não sabe, a gente sai daqui, às vezes fala, pô, vai chover a semana inteira. Chega lá, não chove a semana inteira. Isso é muito... Inclusive, assim, todas as vezes que nós vamos fazer a oração, não sei se você percebeu, por mais que tenha chovido à noite, não chove. Isso é uma coisa... Verdade. Não dá para entender, né? Acho que entra um pouco até na parte dos anjos, né? Então, o desafio realmente é de chegar com todo mundo. Para mim, esse é o meu maior desafio sempre. Chegar com todos e todos concluindo com sucesso. Ele fala sobre a Associação dos Amigos da Rota da Luz. A gente sabe que a semana principal é a semana de Nossa Senhora de Aparecida, que é entre primeira semana de outubro e a segunda, né? Devido ao dia 12. Então, com certeza... Tem mais apoio, né? Tem muito mais apoio, tem pessoas que estão ali para ajudar, tudo. Mas o que eles podem fazer? Eles podem sinalizar melhor, né? Principalmente em Pindamonhangaba, que você entra dentro da cidade, então, assim, deixar melhor sinalizado e eu acredito que principalmente o correto, né? Quem está olhando ali no mapinha, é de Santa Branca até Paraibuna, né? Que esse mapinha nosso aqui, de Santa Branca a Paraibuna. Nesse dia, a gente não tem lugar para almoçar, não tem um restaurante, não tem um ponto para almoçar. Ponto de apoio não tem nada. Ponto de apoio não tem nada. E esse trajeto aí, ele é praticamente todo de terreno de terra, né? No finalzinho de Paraibuna, que tem a parte que já vai para o asfalto. Deixar, acho que tipo aqueles pontos que eles fazem como se fosse um ponto de ônibus, fazer mais para o pessoal parar. O Fábio teve que sentar, teve as formigas. Se tivesse um ponto, como se fosse uma espécie de um ponto de ônibus, mesmo de madeira, cobertinho para você poder parar. Às vezes está chovendo para a gente poder parar e poder colocar uma capa de chuva, poder colocar uma proteção no tênis. Eu acredito que o fundamental para difundir e divulgar mais até seria ser mais sinalizado e ter Mogi das Cruzes principalmente, né? Que é o início. Tem gente que nem sabe o que é a Rota da Luz. Você pergunta, não sabe o que é. Mais para dentro que a gente vai saber exatamente o que é. Sobre os anjos, a gente sabe que tem os anjos na rota, nós somos provas disso, né? Das pessoas, como nós já falamos. Depois, no final, eu queria falar sobre o seu Mogi, né? Sobre o seu Leverado. Vamos fazer o seguinte, fala do Mogi agora, porque depois a gente vai falar do seu Paulo. Seu Paulo. Eu queria falar depois dos animais que ele fala. Isso, então faz assim, fala dos animais. Dos animais que ele fala. Vamos lá, dos animais. São diversos animais que a gente encontra durante o percurso, né? Vários, né? Dos mais... Mas os cachorros, eles costumam seguir a gente, né? Eles sentem, né? Eles sentem, tem aquela coisa de você dar um carinho, de você dar uma atenção. A gente já está naquela semana que a gente está tirando ali, então nessa de 24, o cachorro nos acompanhou no trecho que eu acho mais duro, para mim é o mais duro, que é de Redenção da Serra até Taubaté. Eu não acreditei, ele foi junto. Mais longo, ele foi junto 30 quilômetros andando. E ele teve uma noite legal também, né? Ele dormiu num lugar bom. Dormiu num lugar bom. Dormiu na pousada legal, né? E voltou de Uber. Voltou de Uber até Redenção da Serra. Já tiveram outras histórias, o Rotinha de 2000 de Pindamonhangaba, até Aparecida. Ele apareceu com a gente, foi de Pinda, né? Foi até Aparecida com a gente. Ele sobe lá, é uma história que depois a gente precisaria fazer um outro que vai se alongar. E eu já tive história com cachorro, por isso que ele fala, né? Que é muito legal. Eu acho... São sinais que a gente recebe, são sinais que a gente tem, né? Então isso é muito legal. Dos animais é muito top. Seu Mogi. Seu Mogi, eita. O cara que pegou no coração da gente. Chegou quieto, cara fechada. O Rodriguinho, que é o genro dele,
foi com a Sabrina, com a esposa, e ele foi por causa da filha dele. E eu lembro ela falando para nós assim, poxa, ele tem um grande apego com o carro, né? O carro é novo, ele não gosta que... Mal sabia ele que ele ia enfiar no barro, né? Mal sabia pra onde ir. 28, começamos com 28 malas lá dentro do carro dele, coitado. Tirando até o espaço dele. Ele, 80 anos, né? Não tem teve o problema da perna, que ele teve amputação da perna. E ela falou, ele é um pouco ranzinza, tudo. Aí a gente ficou meio, puxa, como que a gente vai chegar no Seu Mogi, né? Como que a gente vai atingir o Seu Mogi, né? Pô, mas é um cara maravilhoso, né? Uma figura sensacional. A gente brincou. No segundo dia a gente já estava tirando a perna dele e colocando nas costas. Não, aquilo assim, foi espetáculo. Ele é de uma simpatia muito grande, de um coração, de uma generosidade muito grande, né? E ele fez a rota conosco integral. E acredito que seja até mais difícil, que você tem que ficar no carro esperando, porque ele está ali, pelo fato da idade dele, mas assim, uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa de luz, brincalhão demais, né? Sempre mexendo com um, com o outro. E a gente acabou tendo uma afinidade, né? Porque fica no fundo, ele estava sempre esperando a gente passar, né? Então ele vinha, às vezes jogava o carro em cima, anda aí, vocês não estão andando, vocês são mole demais. O cara, poxa vida, só tenho a agradecer a ele. Davi, antes de falar do seu Paulo, coloca o último vídeo, por favor. Caramba. Muito boa noite para todos. Então, desde 2017, a gente estava ajudando na capelinha lá fora. Isso tá muito ruim para a gente ajudar lá fora e resolvemos trazer para dentro de casa. Aqui dentro de casa a gente está desde 2018. Começamos em 2018 e fomos dando água, dando café, dando água, dando café. Surgiu um bolinho de chuva aqui. A minha esposa gostava muito de bolinho de chuva na época e começamos a fazer para os romeiros. E hoje o foco do romeiro é o bolinho de chuva na minha casa. Graças a Deus. E agora está vindo, os romeiros estão aumentando cada dia está aumentando mais. Eu ganhei uma camiseta e dessa uma camiseta, olha o jeito que está aqui em cima. Está aumentando muito. Não tem nem cabide para pôr mais, na verdade. E hoje, os romeiros que estão vindo, um vai passando para o outro, de boca a boca, está no que está hoje. Graças a Deus, nós estamos felizes de ajudar os romeiros. E para nós é a coisa melhor que nós arrumamos na vida nossa, pelo jeito. E surgiu que a minha filha ficou doente um tempo atrás aí, e nós demos uma queda, deu uma caída. E depois agora tentamos levantar outra vez, e agora nós estamos firmes, minha filha está ajudando muito, e graças a Deus ela teve a cura. Estamos juntos. Graças a Deus nós vamos até aonde a gente não aguentar. É isso aí. E fazendo muitos amigos. Cada dia um amigo diferente que a gente arruma. Graças a Deus. Muito obrigado. Ele é emocionante. Eu até me emociono falar porque eu não tenho palavras. A gente não tem como não se emocionar com esse casal de anjos, né? De anjos que nos ampararam desde da primeira rota, né, que você foi. Casal formidável, maravilhoso, recebe a gente dentro da casa deles, a netinha deles, a Duda, serve a gente, né? Traz o bolinho, traz o sorvete. E ele tem uma atenção especial, um carinho especial com o Rodrigo. Então ele serve o almoço para nós, né? Poxa, em palavras não dá para explicar, eu acho. Para quem não vivenciou, não viu, não participou, né? O que é a recepção deles, né? O que é o carinho deles, o cuidado deles, a atenção com a gente, né? Dessa vez eles foram buscar nós em Taubaté, eles foram na Michele, chegaram lá levando bombom, levando água. Poxa, nós precisamos, num momento bem difícil da nossa primeira rota, só estávamos em 6, né? Eu, o seu Rodrigo, a Ana, a Mari e a Kelly.
aquela chuva naquele local, que foi a única morte que tem na rota, foi naquele local. Ele chegou no momento certo. Chegou naquele momento certo com o carro para pegar as meninas e levar, né? Então, assim, é difícil explicar. A gente, às vezes, falando aqui, tem gente que não vai entender, não vai conseguir mensurar o que é o trabalho deles, e né? Todos os momentos que a gente teve mais dificuldade agora esse ano, ele apareceu. O seu Mogi, a gente, né, ele foi com o carro de apoio. Quando o Fábio fala da parte de mais aclive, mais descidas, na verdade tem mais subidas do que descida, né? Que é o Morro do Batman, ele é bem forte. Mas as descidas também são bem grandes e seco já é difícil de descer, que é aquele terreno pedregoso, né? Bem, com bastante pedra, escorregadio. E o seu Paulo foi até lá, o seu Paulo atolou, evitando que o seu Mogi atolasse. Que, caso se o seu Mogi tivesse descido, com certeza ele iria atolar e sozinho para ele ia ser bem mais difícil, né? Então, assim, até nisso ele conseguiu ajudar a gente, né? E são livramentos, são ajudas. A hora que ele chega, a gente realmente vê que ele é um verdadeiro anjo. A gente precisa ir lá fazer o dente dele com o Rodrigo, que ele é medroso. Davi, chegamos ao final. Queria que você falasse uma mensagem final aí para quem está ouvindo, para quem participou, para quem tem intenção de fazer a rota. Fica aberto se você quiser olhar para a câmera ali, fica à vontade. Vamos lá. Eu digo, né, sempre faço os vídeos falando, vem pra rota, né? A gente quer isso mesmo, pessoas que nunca fizeram vivenciar esse momento, chegar lá e sentir o que nós sentimos a primeira vez, né? Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Às vezes, peço desculpa, né, que às vezes a gente tem que falar, né, vamos embora, porque faz parte, né, disso. E como eu tenho essa missão de sair com 30, chegar em 30, sair com 28, chegar em 28, da gente não deixar ninguém para trás, né? Então, só tenho a agradecer a minha família que acredita, né, nisso, respeita muito isso que eu tenho. Tive minhas perdas, né? Então, assim, eu tenho muita fé, acredito muito e faço isso com muito respeito, faço isso com muito carinho, com muita seriedade, né? De fazer essa rota. Agradecer as coisas que aconteceram novas na minha vida, que me ajudaram também a voltar, né? A acreditar que a gente tem que continuar seguindo em frente. E são pessoas que me ajudam no dia a dia, estão comigo no dia a dia, então tenho muito que agradecer. Sou muito grato a isso, as que já passaram e as que estão na minha vida. Mas eu recomendo, vem para a rota, vem conhecer, tem dúvida, vem perguntar. Às vezes não dá para fazer na nossa data, se montar um grupo, se precisar de auxílio, de ajuda, a gente está aí para ajudar. O Rodrigo é um cara maravilhoso, sensacional. Agradecer muito ao Rodrigo a confiança que ele tem, né, de me chamar, de estar contando comigo. A Anne, você, assim, é só gratidão mesmo que eu tenho, né? E se eu for citar nomes, é capaz de falhar com alguém. A rota é um momento, é uma semana única. É uma semana que a gente fica esperando, parece que entra no nosso calendário, né? É como a gente espera a Copa do Mundo, é como a gente espera... Já fica contando já o ano que vem já. Com isso, né? E vem fazer com a gente, vem tirar suas dúvidas, vem fazer esse caminho, vem realizar tem gente que tem essa vontade, esse desejo, vem realizar. Tem pessoas que não acreditam e vão conosco, né? Não acreditam, não são devotos de Nossa Senhora Aparecida, mas no caminho tem aquele aprendizado, né? Eu recomendo a todos, independente da idade, da condição, vem caminhar com a gente, vem conhecer a Rota da Luz, vem participar um pouco. Tem coisas que só quem está na rota sabe o que acontece, sabe o que é. Paulinho fez a rota todinha, a gente não filmou porque às vezes ele está ajudando a gente lá na frente, né? Sua esposa acompanha, mas é muito legal, cara. Eu recomendo a todos, eu acho que todos deveriam fazer, todos deveriam fazer. Eu sou muito fã da rota, né? Então não adianta. Davi, agradeço muito sua participação de todos que mandaram vídeo. Já peço desculpas, algumas pessoas a gente não conseguiu colocar aqui por conta do tempo, mas não vai faltar outras oportunidades.
Já o convite aqui é aberto para a gente fazer agora em 2025 uma gravação com o Rodrigo junto e outros convidados. E se você está com dúvida, você pode ter certeza, a rota ela é totalmente segura. Vá pela rota, não vá pela Dutra. Eu sempre falo isso, né? A gente sempre comenta, todas as pessoas. A Dutra é um caminho mais curto, mas é um caminho... É mais difícil, gente. É sofrido, muito carro, muito perigoso. Enfim, agradeço por você ter assistido até o final. Um grande abraço e até mais. Abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.